Bom dia, quarta-feira, estamos aqui nas aulas 53 e 54. Nós já vimos no primeiro momento sobre imperialismo, tá? Vimos os principais fatores da corrida imperialista, a questão econômica, né? A busca de mercado, consumidor e fornecedor, investimento, exportação de capital, a questão do excesso populacional, esse excedente populacional, a busca de áreas estratégicas e a justificativa ideológica para isso tudo, que é esse fardo do homem branco, né, ou missão civilizadora e tal. E outras questões. Aí vamos para a parte 2, final disso, que tem a ver com a resistência e com o Japão e os Estados Unidos inseridos nesse contexto aí. Então, quando falamos em resistência e tal, não sei se vocês já assistiram o filme do Tarzan. Ô louco, sou eu que nem veio Tarzan. O que tem a ver o Tarzan com isso? Não, Tarzan, né? A história é legal. O inglês, que é criado pelos macacos lá na África, e depois se torna o rei deles, né? O rei dos macacos, mas também chamado rei da selva ou da floresta. Então, é como se a África precisasse, né, de um herói lá, um branco. Vocês devem ter assistido já ou lido quadrinhos, gibi, ou Fantasma. Não, o Espírito que Anda. Nunca viram falar? E esse aqui? Já conhecem? É ele. Esse personagem aqui, chamado Fantasma, né, o Espírito que Anda, criado em 1936, né, se não me engano é o primeiro super-herói que aparece fardado, né, com essa roupa fantasiada, máscara. Então ele tem seu papel histórico aí nos quadrinhos já. E ele tem uma história muito parecida com esses personagens. Ele também, por N motivos que eu não vou contar, aparece lá na África e vai se tornar defensor da natureza, vai lutar contra os traficantes. Todos dois são do bem. Tintin, sim, Tintin, aquele personagem de quadrinhos, desenho, né, branco também. O que eles têm em comum? É isso, todos eles são brancos, europeus, que vão até a África, ou mesmo a Ásia, e acabam dominando o lugar, de um jeito ou de outro. Sim, todos eles defendem causas nobres e tal, mas é como se não tivesse alguém lá que pudesse fazer isso, ou quem está lá faria isso subordinado a esse personagem. É uma forma de dizer que isso aqui ajuda um pouco a fortalecer aquela ideologia da superioridade da raça branca sobre as outras características do século XIX e que vai chegar até o século XX, sim, até a Segunda Guerra Mundial, inclusive. Para alguns até hoje, né, que acreditam nessas diferenças. Nem acham que são diferenças, né, para eles de fato são estágios aí. Então eles fortalecem essa visão que também é imperialista, mesmo estando do lado do bem, tá? Para a gente perceber como é que isso vai atingir também a literatura, né? Eu leio, né? Acho muito legal esses personagens e tudo mais. Então, como é que foi esse domínio e houve resistência? Como? Claro que sim. A dominação imperialista, nós vamos seguir aqui, gente, o esquema, tá? Que nós temos aí na página 221 e 360. O texto e o resumo, né? A dominação se dá, sobretudo, pela conquista militar, né? Você invade, ocupa militarmente ali, mas logo você já instala um aparelho administrativo e militar, ou chamar assim, policial, para fazer com que as coisas aconteçam. Há uma preocupação e uma prática de atrair e conquistar a elite local,
Óbvio que aqui muitos não vão, então vão ser mortos ou vão ser presos, mas boa parte, algum setor dessa elite acaba sendo cooptada, né? Vai fazer um corpo administrativo, como eu falei, mas também policial, bélico, de repressão, formado pelos próprios nativos. Inclusive na página 221 tem uma foto que mostra os soldados da área, da região, a serviço do colonizador, com a farda, as armas e apetrechos aí misturados, né? Do colonizador com o colonizado. E a partir desse contato, né, que é um confronto, na verdade, a tentativa de europeizar, eles vão falar que é civilizar esses povos, na verdade é mesmo submetê-los ao modo de vida e valores europeus. Então é assim que se dá no cotidiano esta dominação. E a resistência, por que eles eram de lá, como é que eles não conseguiram evitar isso e tal? Lembra bem do que aconteceu, por exemplo, na América, com a chegada dos portugueses, depois dos espanhóis, ingleses e tal. Sobretudo por conta da superioridade bélica, eles dominaram os indígenas que moravam aqui, dos astecas aos tupis. Então tem alguns fatores que vão contribuindo para que isso acontecesse. Talvez o mais importante vai ser justamente a discrepância bélica, a discrepância de forças. Então, os europeus passavam pela segunda revolução industrial, estavam passando por esse processo, então eles têm armas que os nativos não têm. Eu vi uma gravura muito interessante, infelizmente não consegui encontrá-la, que mostra um nativo muito forte, quase um Hulk, né? E na frente de outros, estava defendendo os amigos dele, mas do outro lado tinha um soldado bastante comum com uma arma na mão, né? Um fuzil. Tá? Então, metralhadora, canhões, né? Arma de repetição, como eu falei, explosivos, massacre. Depois também que esses nativos, esses grupos, eu estou falando nativo porque são nativos do lugar, que são só, né, eles tinham estado, eram organizados e tudo mais, mas fragmentados, né? Eles estão grupos, assim como nossos índios aqui falam, nossa, mas eram tantos índios. Pois é, mas cada um era um grupo, viviam a vida deles, tinham inimigos, faziam guerra, como os europeus faziam e ainda fazem. Esses grupos aqui também, então eles têm as suas rivalidades, são povos que são diferentes, fragmentados. Isso dificultava a união deles para lutar contra esse invasor. Tá? A mobilização e organização de uma resistência mais unificada ficava difícil por conta disso. Fragmentação política, discrepância tecnológica e uma certa cooptação, né? Essa aliança que a elite fez, porque ganhava alguma coisa a troca disso, né? Com os europeus, fez com que a resistência, mesmo acontecendo, fosse transformada em massacre a favor dos europeus. Mesmo assim, nosso texto vai nos mostrar aqui 2 ou 3 dessas resistências, que são aquelas que mais têm aparecido aí para discutir, vestibular, Enem e etc. A primeira é a revolta dos cipaios, 1857, nas Índias. Lembra que eu falei dos corpos policiais nativos, feitos por indianos, por exemplo? Aqui, os cipaios eram esses, eles eram indianos, soldados, a serviço do colonizador, dos ingleses. Bom, esses aqui, imagina como deve ser a relação disso. Você já é subalterno, porque você é policial, você não é o que comanda, você está sendo dominado política e economicamente, por um povo que se julga superior, inclusive
racialmente. Então, é uma relação muito difícil, que não só é de dominação, mas também de humilhação. Então, esses soldados aqui, uma hora eles cansaram disso e fizeram um motim. Tá? Depois vamos discutir o que aconteceu, mas o motim é a revolta desses soldados, que logo se transforma, né, com o apoio popular, numa revolta popular, mas que vai levar a uma reação também muito grande por parte dos ingleses. Essa revolta aqui vai provocar milhares de mortes. O nosso texto chega a falar, inclusive, de milhares de mortes, não alguns mortos. O motim também acabou definindo mesmo o controle total do governo indiano pelos ingleses. Cipaios, na página aí do 221, mostra um pouco sobre isso, mesmo que não tenhamos aí muitas reflexões a respeito. A segunda revolta é a revolta dos Boxer, de boxe, de luta, né? 1900, lá na China. Então não é do Boxer, aquele cachorro maravilhoso e simpático, não, tá? São dos lutadores aí. Havia uma violência crescente. Tem que entender que lá na China eles permitiram, vamos dizer que permitiram, né, a existência de um governo chinês, tá lá, mas submetido, né, a N influências, né? Já falei na aula passada que a China é como se fosse tratada como o quintal do mundo. Então todo mundo queria pegar um pedaço da China ali. Tal era a riqueza que esse país possuía, não só material, mas culturalmente, né? Então, submetida a vários povos, na verdade, a China. Mas isso fez também, possibilitou o fortalecimento de um sentimento nacionalista por alguns grupos. Então, nem todos concordavam, ninguém concordava com isso, mas alguns discordavam de maneira mais veemente. E formaram grupos secretos de resistência, sociedades secretas, que eram nacionalistas, então defendiam os valores chineses contra o invasor, e anti-imperialista, né? Queriam os estrangeiros fora dali. Então veja, nesse momento aqui, ser nacionalista e anti-imperialista é quase um movimento xenofóbico, né? Só aqui dá para você entender a xenofobia como algo positivo, né? Porque é sempre tratado como negativo, porque é a aversão ao outro, que é um grande problema. Mas nesse momento esse outro é invasor. Então esses movimentos podem ter também essa cara, né? Porque você pode encontrar num texto falando nacionalista, imperialista, mas pode falar também xenofóbico. Então entendam por que pode ser dito dessa forma, sem que você fique escandalizado. Dentre essas sociedades, uma era a Sociedade dos Punhos Harmoniosos. Eu já encontrei livros que falam Sociedade dos Punhos Justiceiros, harmoniosos e justiceiros. Era, na verdade, sociedade de lutadores. A luta chinesa, que vai ser base para uma infinidade de artes marciais por aí, ela tinha essa mistura, né, da habilidade física propriamente dita, do saber lutar, o tal do Kung Fu, mas também com um grau de coisas mágicas ou místicas. Algumas não são nem mágicas e místicas, fazem parte mesmo da natureza, yin, yang, aquela coisa, força externa, positivo e negativo, tudo isso tem a ver, até na medicina chinesa. Nos filmes, né, você vê aquele cara que joga uma força assim, ela vai no outro e derruba o outro sem ele encostar no outro, né? Kamehameha, sei lá como é que é isso. Claro que aí já é a adaptação isso à arte, né? Bom, mas esses grupos que faziam essa sociedade secreta, eles tinham isso daí, essa questão da habilidade da arte marcial que une mente, essa questão da dominação do corpo e da habilidade técnica mesmo da luta. E eles vão lutar, tá? Eles vão
ter o apoio do exército imperial, mas é aquele apoio disfarçado, né? Porque o governo imperial tinha que dizer não concordamos com isso, senão ele era derrubado. Mas foi debaixo quando eles concordavam e até ajudavam. E vão ter várias vitórias, inclusive, porque sabiam lutar e defendiam a pátria, mas mais uma vez, depois desse primeiro momento, eles acabam sendo derrotados. Sobretudo porque, lembra que em tal do mundo, povos diferentes, esses povos diferentes lá formaram uma força expedicionária, de diferentes lugares, inclusive norte-americanos também estavam lá, e vão acabar com a revolta, provocando aí também alguns massacres. Não vi muito sobre o reino Zulu, né? Tem um filme interessante, muito antigo, falava sobre os Zulus, mas a guerra contra os reinos Zulu na África do Sul foi em 1879, se não me engano, mas não apareceu aqui no nosso texto. A terceira que vai aparecer é a Guerra dos Boeres. A Guerra dos Boeres é lá na África do Sul, 1899 e 1902. Então nós pegamos lá Índia, China e África do Sul. Na verdade, é uma guerra que vai acontecer porque os ingleses vão chegar nessa área. Tem que entender que nessas áreas encontraram diamantes, encontraram na África e na Ásia, né? Além do que já existia especiaria, diamante, ouro, riquezas incalculáveis ali, mas já tinha gente. Então, no caso aqui, os ingleses vão chegar na área da África do Sul e vão encontrar os holandeses. Como assim os holandeses? Não, são os descendentes dos holandeses que já estavam lá desde o século XVI, que era a primeira leva lá de expansão. Pois é, eles vão ser chamados de Afrikaner, ou Afrikaneres, que são os descendentes dos holandeses, portanto brancos também. E a guerra vai se dar entre esses ingleses que chegam e os africanos que já estavam lá, obviamente descendentes daqueles que estavam lá no século XVI, que também estavam sob uma atitude de dominação sobre os outros, tá? Então, alguém pode até falar, então eles também eram imperialistas com os nativos ali. Pode ser também isso daí. A Guerra dos Boeres, ela, obviamente, né, quem vai acabar vencendo serão os ingleses. Os holandeses não terão vez aqui. Tem um filme interessante chamado Sarafina, Sons da Liberdade. Pois é, esse filme ele fala de uma jovem que tem o Nelson Mandela como ídolo, né? No momento que o Mandela está preso. E nesse filme eles mostram essa educação de origem europeia, né? Afrikaner, né? Onde eles, numa escola, né? Esses são todos negros, o professor de história também contando a história do colonizador. E aí no filme eles mostram a resistência, os jovens resistem sobretudo porque eles fazem muitas passeatas, marchas, música, o filme é cheio de música. Então aqui entra esse ingrediente aí que é o Nelson Mandela, mas veja, é lá na frente, tá? Já é o Nelson Mandela. Mas a África do Sul, para aproveitar esse momento, vai sofrer esse apartheid, que alguém pode falar apartheid, que significa separação, que vai de 1948 até 1994. Então, posterior, obviamente, à Guerra dos Boeres aqui. Mas, como não temos, vai deixar passar, né? Lembrar a questão da segregação que vai acontecer lá. Deixar os Zulus para lá. São 3 aqui grandes movimentos. E a segunda parte, sobre o imperialismo, tem a ver com o Japão e os Estados Unidos. Então, o Japão também tinha uma característica muito semelhante à China. São chamados povos testemunho. O povo que tem uma
cultura milenar. Vimos que os chineses foram invadidos por diferentes povos, explorados por diferentes povos, mas eles mantiveram a sua cultura até hoje, né? Eles mantêm isso, mesmo tendo do outro lado esse avanço tecnológico que tem a China hoje. O Japão também. Então o Japão mantém aquele lado tradicional e consegue fazer esse avanço tecnológico e tal. Então o Japão, no primeiro momento, também tentou se isolar, como a China tentou fazer.